Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas meu nome é Lucas Vidal. Esse vídeo faz parte da matéria de Laboratório de Ensino de Botânica da UFMG e foi proposto para a gente montar um plano de aula sobre algum tema. E no caso, o meu escolhido foi a dispersão de sementes. Bom, meu plano seria aplicado no dia 8 de agosto de 2022, de forma fictícia, né? Eu escolhi essa data por dois motivos. Primeiro, porque eu imagino e espero que em 2022 a pandemia já tenha sido um pouco mais controlada, então a gente possa voltar a ter aula presencial, mas ela pode sim ser aplicada de forma remota, tá bom? E escolhi o segundo semestre porque essa atividade pode exigir algum conhecimento prévio dos alunos, que pode ter sido dado no primeiro semestre desse ano ou então nos anos anteriores. O horário também foi escolhido de forma fictícia, obviamente, ele não tem restrição de qual horário do cronograma ele pode ser dado, é só para representar que seria uma hora aula, né, 50 minutos, e o plano como um todo tomaria uma aula e meia, então no caso 75 minutos. O foco seria para o segundo ano do ensino médio, na matéria de biologia, e o ideal seria uma turma de 28 a 32 alunos, tanto de escola privada quanto de escola pública. Isso aí não interferiria em nada. O objetivo geral desse plano seria fazer com que os alunos consigam distinguir entre os diferentes tipos de dispersão de sementes e reconhecê-las no dia a dia. Então, saber que cada semente vai ter um tipo de dispersão, né? E entender um pouquinho por que uma semente é pequenininha e leve e consegue ser carregada pelo vento, e por que a outra vai ser grandona e pesada e vai rolar para longe quando ela cai no chão, por exemplo. Os objetivos específicos é esperado que todos os alunos consigam reconhecer os quatro principais tipos de síndrome de dispersão, que no caso seriam a hidrocoria, que é relacionada à água, né? A nemocoria, com o vento, a autocoria, com a abertura do próprio fruto pela planta, e a zoocoria, que é relacionada aos animais. E em relação a essa última síndrome, né, a zoocoria, relacionar o desenvolvimento das plantas com os hábitos alimentares de cada animal. Então, saber que não é uma aleatoriedade aquele bichinho gostar de comer aquele determinado tipo de fruta. É saber que existe um motivo por causa disso. Claro que ninguém vai sair de lá um especialista botânico e tal, mas é esperado que eles consigam ter um pouquinho dessa noção. Ao final, alguns alunos possam ser capazes de detalhar os tipos de síndrome de dispersão por cada grupo dispersor, então, sei lá, ornitocoria, barocoria. Claro que nem eu falei, ninguém vai sair de lá expert, mas pode ter alguns alunos que se interessem mais e estudem um pouquinho mais a fundo isso, que é o que a gente espera, né? O melhor para todos eles. E também identificar problemas ambientais relacionados à falta ou excesso da dispersão de sementes. Então, eles entenderem que num problema de reflorestamento não é só jogar um monte de semente no chão e esperar as plantas crescerem, ou então colocar um monte de árvore lá e não ter nenhum bichinho na floresta. É, e também em relação a plantas invasoras, por exemplo. Claro que tem outros motivos para elas conseguirem ter um sucesso num local que elas não são naturais dali, mas também tem a ver com a dispersão das sementes. Em relação aos conhecimentos prévios que eu citei, seria necessário que eles conhecessem um pouquinho sobre a reprodução e desenvolvimento vegetal, então saber sobre as partes das plantas, desenvolvimento de frutos e sementes, e ter alguns conhecimentos básicos sobre filogenia e ecologia. Então, conseguir distinguir os grupos vegetais e os grupos animais também, porque pode parecer estranho para gente que é da área, mas tem bastante gente que, por exemplo, confunde um morcego com uma ave, que não vai saber que um morcego é um mamífero. Então é importante que eles tenham isso bem definido. E também saber que existe uma relação ecológica entre as plantas e os animais, não são sistemas totalmente isolados. Os materiais seriam o giz de cera, ou giz de cera, ó, desculpa, o giz de lousa ou o marcador, canetão, o quadro, o livro didático somente para apoio, né? Para ele, caso algum aluno tenha interesse, ir lá dar uma pesquisada e pegar alguma referência mais aprofundada, e o professor levar os diferentes tipos de sementes para a sala para entregar para os alunos, para eles sentirem a textura, o peso, para eles verem as cores e dar uma ilustrada no que vai ser passado nesse primeiro momento.
No segundo momento, que é o que eu falei na outra metade da aula, na primeira metade da aula da outra semana, seria proposta para eles fazerem uma dedanha, ou então em alguns lugares é chamado de stop, relacionado aos temas das síndromes de dispersão. Então, em vez de ter lá cidade, filme, comida, teria sei lá, autocoria, zoocoria, ou então mais específico, né, ornitocoria, mamalacoria, desculpa. E, como eu falei, de 28 a 32 alunos, daria para fazer quatro grupos de sete ou sete grupos de quatro, isso aí vai do professor e, claro, dos alunos. E tira lá uma dedanha e eles tentam colocar o nome das plantas que eles saibam, pode ser nome popular mesmo, relacionado àquele tipo de síndrome. E depois é feita uma conferência para ver se eles acertaram e tal. Essa atividade não exigiria nenhuma nota, né? Seria só uma questão de fixação deles mesmo. A nota seria em relação à avaliação, que a escola provavelmente exigiria, não sei se seria bimestral ou trimestral, mas essa atividade especificamente seria só para fixação. E a bibliografia, que nem eu falei, seria o livro didático, e dois livros de botânica, no caso o Vidal, que é a Botânica e Organografia de Quadros Sinóticos. Tem bastante ilustração ali, é bem legal até para mostrar para os próprios alunos. E o Raven, que acho que bastante gente conhece, né? Quem já estudou biologia vegetal, botânica, vai conhecer. Esses dois últimos seriam mais para o próprio professor, né? Mas caso tenha alguma coisa ali, alguma ilustração, alguma imagem que o professor queira mostrar para os alunos, também nada impede. No mais é isso, muito obrigado também, obrigado aos possíveis comentários que vão ser deixados, e é isso aí.